Um estudo sobre a estimativa de carbono no solo foi apresentado pelo consórcio Cerrado das Águas em parceria com a AFU, destacando o papel do carbono na qualidade do solo e na mitigação das mudanças climáticas. A pesquisa foi realizada em propriedades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e avaliou o impacto de práticas regenerativas na saúde do solo. O consórcio Cerrado das Águas, em parceria com a UFO Campus Monte Carmelo, apresentou um estudo inovador sobre a estimativa de carbono no solo. Durante a pesquisa, foram analisadas amostras de solo que foram coletadas sobre diferentes sistemas de uso em propriedades localizadas nos municípios de Monte Carmelo, Patrocínio e Serra do Salitre, pelo período de abril de 2023 a setembro de 2024. O objetivo é avaliar a eficiência de práticas regenerativas na melhoria da qualidade do solo e no aumento da captura de carbono. Esse estudo ele começou em 2023, com um grupo de pesquisa Renagre da UFO de Monte Carmelo. E esse trabalho ele tem uma grande importância para nós, do consórcio Cerrado das Águas, uma vez que a gente apoia o produtor e incentiva o produtor a implementar estratégias regenerativas, e também para o produtor, porque esse estudo ele vai ajudar tanto nós quanto o produtor a entender a eficiência dessas estratégias, se elas estão ou não sendo benéficas ao solo. Então, a partir desse estudo, que fez análises químicas, físicas e biológicas do solo em mais de 20 propriedades em Patrocínio, Serra do Salitre e Monte Carmelo, nós conseguimos entender vários parâmetros, Então, foi medido N parâmetros aí do solo, mas através desses parâmetros foi calculado o índice de manejo de carbono. O que é esse índice, Ele é o cálculo do índice de carbono no solo, comparado com o da vegetação nativa. Então, a gente entende que o índice da vegetação nativa, de carbono, é um índice 100%, é um índice ideal, E quando a gente compara as nossas lavouras, quando a média das nossas lavouras, quando a gente compara com esse índice da vegetação nativa, o nosso índice foi maior, Foi de 125%, em torno de 120, 125%. Então, isso mostra que a implementação de estratégias de agricultura regenerativa nessas lavouras tem sido muito eficiente quando a gente está falando de incorporação de carbono no solo. O estudo foi coordenado pelo professor Edmar Isaías de Melo, da Universidade Federal de Uberlândia, que avaliou indicadores de qualidade do solo em propriedades do Programa de Investimento no Produtor Consciente. Segundo o professor, foram analisados aspectos como a atividade microbiana, fungos benéficos e o índice de manejo de carbono, que indicam a saúde do solo e ajudam a aprimorar práticas agrícolas mais sustentáveis. Então, olhamos, por exemplo, a atividade microbiana do solo, chamada ali de respiração basal do solo, Olhamos também, a gente olhou também, um principal parâmetro que a gente olhou foi o índice de manejo de carbono no solo. O que é isso? Toda cultura, quando você produz ali grãos e fibras, você acaba colhendo o fruto, o grão, e aquilo tem carbono. E o solo, ele tem um estoque de carbono muito grande, um dos maiores que a gente tem no planeta. Então, é importante a gente verificar se o agricultor, ele está favorecendo a incorporação de carbono no solo de volta. E, por último, um último parâmetro que a gente monitorou foi fazer uma análise cromatográfica de solo, conhecida como cromatografia de Pfeiffer. A estrutura do solo em termos físicos, a fertilidade, a biologia do solo, Os resultados revelaram que práticas como o uso de plantas de cobertura e manejo sustentável aumentaram o carbono no solo. O estudo foi realizado em 20 propriedades, incluindo esta daqui no Alto Paranaíba. Nessa fazenda, os indicadores mostraram melhorias na qualidade do solo, comprovando que práticas com o uso de plantas de cobertura têm gerado resultados positivos no manejo agrícola e no sequestro de carbono. Bem, o consórcio das águas veio na propriedade, falou que ia coletar, fez a amostragem da terra, do solo, entre a linha do café e também fez do cerrado da área em volta da propriedade. E isso vai servir de parâmetro para comparar a área nativa e a área que está sendo cultivado o café. E para ver como que está sendo impactado, como está esse carbono, como que está essa matéria orgânica,
como está sendo melhorado esse solo, a que ponto que nós podemos chegar com a implantação dessas plantas de cobertura nessa melhoria desse ambiente que ficar mais propício que seja para o café. Para nós produtores foi muito importante pelo fato que foi a garantia que nós tivemos de que estamos no caminho certo nessa melhoria desse solo, sequestrando mais carbono e melhorando a absorção de água no solo e garantindo sim uma melhor oxigenação para as plantas e também um ambiente mais propício para os micro-organismos se multiplicar. Como é uma planta perene, ela fica o ano todo, a gente vai ter uns processos mais de estresse. E se a gente mensurar esse estresse num lugar que não tem planta de cobertura, a planta se desenvolve mais, ela vai poder resistir mais ao período de estiagem, que é um período longo, principalmente agora que a gente tem acontecido durante esses últimos 10 anos. Isso, para a planta, é essencial que ela retém folha para ela, que vai garantir a melhor produção. O produtor destaca que o principal benefício observado é a maior absorção de água pelo solo, o que contribui para a retenção de umidade e impacta diretamente a produtividade do café. O principal resultado que eu vejo é a absorção de água no solo e a retenção de umidade. Isso é o principal ponto que a gente nota aqui na fazenda, para ser mensurado a olho nu, né? Essa é a parte que eu vejo que é mais notável. Esse resultado vai ser impactado a longo prazo, a cada safra e também em produção. Se a planta retém mais folha no pé, que ela vai ter mais umidade no solo, ela vai garantir uma melhor produção no ano seguinte ou menor perda significativa pela dispersão de água que já tem evapotranspiração, que é muito quente, que atrapalha muito. A secretária executiva do Consórcio Cerrado das Águas também destaca que as análises de solo são essenciais para avaliar a saúde das lavouras e orientar os produtores sobre como melhorar o solo sem degradá-lo. Além disso, o estudo mostrou que a presença de carbono no solo é crucial para a fertilidade, saúde dos ecossistemas e na mitigação das mudanças climáticas. O solo, ele indica a saúde da lavoura. Então, ali no solo a gente tem todos os nutrientes, todos os aspectos biológicos, físicos e químicos ali daquele solo vão indicar o quanto aquela lavoura tem de propriedades nutritivas, né? O quanto aquela lavoura está apta a produzir mesmo, né? A fazer com que aquele café produza. Então, os produtores sabem disso e rapidamente eles aceitaram essa proposta. E esse é o nosso objetivo também, né? Apoiar esse produtor, estar ali junto, é uma análise muito importante para eles, vai indicar o que eles precisam fazer, como eles precisam melhorar aquele solo e como que eles podem usar aquele solo sem degradá-lo, né? Então, a nossa intenção é manter essa saúde do solo. Por quê? Porque se a gente tem uma saúde, a gente tem melhor infiltração de água, né? Uma resiliência hídrica maior para essa lavoura, consequentemente, né, lucro para o produtor e, além disso, a gente atinge nosso objetivo, que é a nossa missão, que é realmente manter essa água retida ali, aumentar esse poder de infiltração de água do solo. E a gente só consegue gerir aquilo que a gente conhece, né? Se a gente não conhece, se a gente não sabe se o pH está alto, está baixo, se o carbono está incorporando ou não, a gente não vai conseguir gerir, a gente não vai conseguir tomar boas decisões. Então, essas análises de solo foram fundamentais e continuarão sendo, né? Essa parceria vai ser mantida para que a gente entenda mesmo essa qualidade do solo e possa tomar boas decisões. Na hora, inclusive, de implementar estratégias, né? Qual tipo de planta eu coloco, né? O que está tendo de necessidade ali, tudo isso vai servir de subsídio para que o produtor possa tomar sua decisão mais assertiva.